Direto do Construa Sul, a Jovem Pan News abre espaço para mais um podcast. E são episódios importantes para falar sobre a importância dos estados da região sul e de que maneira bons exemplos podem ser copiados por outros entes federativos, outros estados. E a nossa capital, Curitiba, é sempre exemplo. Aqui comigo está a vereadora Rafaela Lupion, que é presidente da Comissão de Urbanismo, Obras Públicas e TI da Câmara Municipal de Curitiba. Vereadora, bom dia, tudo bem? Alegria poder conversar com a senhora direto desse evento tão importante, né? Enorme satisfação, alegria, que honra estar aqui com vocês. Parabéns pela informação com muita responsabilidade, esse jornalismo que vocês fazem com primor. Eu agradeço a oportunidade e uma enorme alegria termos na nossa capital um evento desse porte. O momento é desafiador, de fato, não só do ponto de vista econômico, político, num cenário nacional e também em Curitiba, que passa pela revisão do plano diretor. A senhora está na comissão, que é a mais importante, né? Quando o assunto é esse do plano diretor. De que maneira entender esse contexto que a gente está aqui para acompanhar discussões cada vez mais importantes? Uma grande oportunidade de troca de informações, esse ecossistema, a questão de você pensar no desenvolvimento das cidades, como prosperar, como avançarmos nesta pauta tão importante, com sustentabilidade, com o uso do solo responsável, com a questão da habitação de forma bem planejada, a escuta, retrofit, enfim, todo esse trabalho, as áreas centrais das capitais, que é um trabalho que a gente vem desenvolvendo com o redesenvolvimento da área central de Curitiba. Eu fui subprefeita dessa região por quase 4 anos na Regional Matriz e hoje a gente tem esse desafio, um desafio que não é apenas de Curitiba, mas de grandes centros urbanos, metrópoles, capitais brasileiras, e a gente vem com esse olhar para prosperar, para desenvolver e para criar cada vez mais um ambiente mais próspero para a nossa cidade. Bom, vereadora, é importante que a gente observe que, claro, essas medidas no contexto nacional, tudo isso acaba dificultando o acesso ao crédito, o momento econômico ele é bastante desafiador e complicado, né? É importante que o próprio setor, como a gente tem observado, tente enxergar uma luz no fim do túnel. Por enquanto, cada vez mais difícil. Com toda certeza, esse trabalho que requer aí toda uma atuação conjunta, não só da iniciativa privada, mas o apoio do poder público. E isso no nosso âmbito municipal, o município de Curitiba, essa gestão comprometida e com esse olhar tem feito, inclusive com criação de secretaria, parceria público-privada, a questão de, essa semana, inclusive, o nosso prefeito Eduardo Pimentel sancionou uma lei que nós aprovamos na Câmara, e eu falo, inclusive, como segunda vice-líder do Executivo no nosso Legislativo, que foi a questão de tributação, para que não haja bitributação, bis in idem, a questão do ISS para profissionais autônomos. Então são essas ações de você desburocratizar, de você incentivar o desenvolvimento em várias frentes, não só na construção civil, mas do empresariado, de quem investe na cidade de modo geral, que a gente vai poder avançar na nossa Curitiba com essas políticas públicas. E a capital também é exemplo nessa relação, né? Por inúmeros bairros que se transite, é possível observar o progresso, a construção, prédios sendo erguidos, e nessa relação, ou seja, o município não vira as costas para o empresário, que gera emprego, que faz a economia e mantém a economia aquecida. E do que cabe ao município, a parte está sendo feita, né, vereador? Com toda certeza, é uma união de esforços, é aquela escuta que é tão importante, e isso a gente tem feito, é uma orientação do Poder Executivo, inclusive junto ao IPUC, que é a pasta competente para esse debate, para discutirmos as políticas públicas, são intersetoriais, são transversais, então há necessidade de ouvirmos a população e os setores, os 75 bairros de Curitiba, as 10 regionais e os setores também. Por conta disso, esse ano será um ano de oficinas, audiências públicas, amplo e democrático debate. Para ano que vem, o Executivo encaminhar, aí sim, o projeto de lei à Câmara Municipal atinente à revisão do plano diretor. Justamente sobre plano diretor, quais são os principais pontos, questões que devem gerar polêmicas, a revisão de potencial construtivo, áreas de uma maior conurbação, crescimento demográfico, e é a partir desse plano diretor, desse trabalho importante, que vamos conseguir enxergar Curitiba por 10, 20, 30 anos, né?
Com toda certeza. A gente costuma dizer o plano diretor, ele é revisado de 10 em 10 anos, então o último na nossa capital foi em 2015, agora estamos em 2025, nos debruçando novamente nesta pauta, nesta temática, e eu pensar não Curitiba para 2035, mas sim Curitiba para 2050, com um planejamento bem executado, escuta dos setores, como queremos crescer para prosperar, sendo uma cidade desenvolvida na questão social, na questão do meio ambiente, com sustentabilidade, né? Então, questão de habitação, transporte público, malha viária, esse bem pensar de modo muito planejado para que possamos crescer aí com muito êxito e muita prosperidade. Vereadora, eu também gostaria de ouvir a senhora com relação a esse episódio recente que Curitiba tomou a decisão de fazer a rescisão unilateral com as empresas, né, que estavam responsáveis pelas obras do lote 1 do Inter 2. E depois de inúmeras notificações, o próprio município não via, né, o trabalho avançar, o cronograma de evolução das obras estava empacado, o município foi lá e tomou a decisão. De que maneira o legislativo, né, e a senhora, enquanto presidente da comissão, também tem acompanhado no que diz respeito a essa questão da fiscalização e até mesmo uma força-tarefa que foi lançada pelo município para conseguir minimizar os impactos que acabaram sendo deixados, né, no meio de uma obra que estava evoluindo, mas simplesmente foi abandonada? É uma gestão que preza por muita eficiência, transparência e que o serviço seja executado conforme estabelecido em contrato. Como você bem pontuou, foram mais de 60 notificações, houve toda a provocação para que as medidas fossem tomadas e a obrigação contratual da empresa fosse cumprida e, de fato, não foi. Então, por conta disso, deu ensejo para essa rescisão, porque a gestão tem esse compromisso com a população, com o bom serviço sendo prestado, com o dinheiro público do contribuinte, aquele que contribui para o município e merece respeito e merece que o serviço público seja executado, realizado de forma efetiva. Então, por conta dessa situação, a gestão teve essa postura muito certeira, muito correta, transparente, com lisura, respeitando o princípio da legalidade, o que está estabelecido em contrato, e assim procedeu em respeito à nossa população, inclusive. Aí, bom, para encerrar, vereadora, a mensagem que a senhora deixa, né, com relação a esse momento, muito se fala, bom, a senhora, enquanto até presidente da comissão de urbanismo e tudo mais, é importante que haja esse progresso, sem desrespeitar leis, obedecendo todo o regramento, e de que maneira empresários, né, o próprio setor produtivo que entende esse progresso necessário para continuar um crescimento econômico, pode sim contar com a classe política e com um comprometimento para que haja esse desenvolvimento e crescimento sustentável. Um amplo debate, uma escuta constante, você propiciar que o setor que entende, quem está lá na ponta também, conhece os desafios, conhece as necessidades reais, seja escutado. Então, por conta disso, a gente vai propiciar esse estreitamento, e isso eu tenho escutado e me torna feliz sobremaneira o fato de que muitos empresários, pessoas que atuam no setor têm nos aduzido: Rafaela, a gente tem valorizado muito a atuação de vocês enquanto poder público, que tem nos escutado, nos oportunizado sentarmos à mesa para discutirmos, para avançarmos. Isso é de suma importância para que possamos prosperar. Como eu aqui relatei, quem está na ponta é quem realmente trabalha no setor, no segmento, e nós precisamos e devemos, de modo muito democrático, respeitando toda a legalidade, todo o amplo diálogo, seja devidamente oportunizado. Aí, a vereadora Rafaela Lupion conversando conosco. Obrigado, vereadora, pelas palavras e pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, sempre à disposição de vocês, e mais uma vez os parabenizo pelo trabalho muito responsável, muito coerente, sempre levando a boa informação para a nossa população curitibana. A gente que agradece. Obrigado.